Vamos falar de Cláudio Manuel da Costa? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar então de literatura brasileira e vamos falar de um dos mais importantes escritores e também de um revolucionário chamado Cláudio Manuel da Costa. Ele foi poeta, ele também foi advogado e inclusive minerador, e ele transitou entre o barroco e o arcadismo. Ele nasceu no ano de 1729 e faleceu em 1789 aos 60 anos, e ele nasceu e faleceu em Minas Gerais. É um importante local que a gente pode analisar durante o período do arcadismo, uma vez que a importância econômica sai da cidade da região de Salvador para começar a ir pelo eixo de Rio, São Paulo e Minas Gerais. Mais ou menos por causa também da procura maior do ouro na questão das Minas Gerais e também dessa transição de locais mais urbanizados e industrializados. O que acontece é que ele foi encontrado morto e ele também foi uma das pessoas que participou ativamente da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira foi um período que aconteceu de que de fato não aconteceu um ato. O que configura uma inconfidência é justamente uma deslealdade a um rei. O movimento tentava fazer com que o estado de Minas Gerais fosse uma colônia independente e inclusive que se separasse de Portugal, tanto pela questão do quanto que se recebia de ouro para Portugal e que o estado de Minas Gerais estava passando por problemas tanto sociais quanto também de repreensão do exército português, fazendo com que quisesse ter o sonho de ser um país independente. Não havia muito ainda o conceito de brasilidade, até porque as colônias eram muito separadas e ainda estava se formando uma identidade nacional, que ela vai ser firmada um pouco melhor quando a gente for falar sobre o romantismo. Então o que aconteceu foi que houve uma tentativa de se separar de Portugal, porém esse movimento foi acusado. Então teve uma pessoa que dedurou, então ela falou que estava acontecendo esse planejamento. Então antes mesmo dele acontecer, as pessoas que foram julgadas como criminosas, inclusive inconfidentes ao rei, foram justamente julgadas. E nesse processo não se sabe muito bem o que se decorou com a morte de Cláudio Manuel da Costa. Não se sabe se ele foi assassinado ou se ele cometeu o suicídio. Assim como todo brasileiro da época, ele foi até Portugal para poder estudar e de lá ele trouxe essas novas tendências, tanto do que estava acabando-se do barroco, quanto também o que estava se trazendo como o arcadismo. O que a gente vai destacar do Cláudio Manuel da Costa é que ele vai trazer inicialmente uma das coisas que vai começar a se passar um pouco mais no romantismo, que é a questão do local como sentimentalidade. Claro que o Cláudio Manuel da Costa ele vai transitar por várias questões entre o barroco e o arcadismo e até predizendo, colocando no futuro questões estéticas que vão acontecer no romantismo. Então a gente pode perceber que é meio difícil a gente realmente dizer se um autor ele é legitimamente do arcadismo, legitimamente do barroco ou qualquer outro período literário. Ele sempre vai ter uma mistura e quando a gente destaca um autor, provavelmente ele está fazendo com que ele se aproveite dos preceitos estéticos da sua época, mas também trazendo alguma coisa inovadora que não é com que você encontra em todos os outros contos, poemas ou até narrativas. Assim também como outros escritores do arcadismo, até mesmo Cláudio Manuel da Costa vai adotar um pseudônimo para poder fazer a escrita, no qual é muito mais famoso o Glouceste Saturnio. Ele também tinha um outro pseudônimo chamado Alceste e também comum da época, existia uma musa inspiradora para quem ele escreveria os seus poemas, que era nada mais nada menos do que Eulina. Então inicialmente eu vou mostrar para vocês um dos poemas que faz com que a gente se aproxime muito mais da questão do barroco, que a gente vai ter uma mistura com o arcadismo para você poder perceber como que a gente encontra traços do barroco ao mesmo tempo que a gente encontra traços do arcadismo específico para o Cláudio Manuel da Costa. Então a gente vai ler aqui o soneto 26. Não vês, Nise, este vento desabrido que arranca os duros troncos? Não vês esta, que vem cobrindo o céu sombra funesta, entre o horror de um relâmpago incendido? Não vês a cada instante o ar partido, dessas linhas de fogo? Tudo cresta, tudo consome, tudo arrasta e tudo infesta. O raio a cada instante despedido. Ah, não temas o estrago que ameaça, a tormenta fatal que o céu destina. Vejas mais feia, mais cruel desgraça, rasga o meu peito, já que és tão ferina. Verás a tempestade que em mim passa, conhecerás então o que é
ruína. O que a gente vai ter de traços que vão ser ligados ao barroco? A gente pode perceber que uma das coisas mais comuns que a gente vai ter no barroco é a questão da inversão das frases, assim como já falei em uma outra aula sobre o barroco, sobre a questão de que o próprio ser humano do barroco ele é um ser retorcido, então é comum que para poder se escrever uma frase em uma ordem direta de sujeito, verbo e resto, é difícil, porque o próprio ser humano não se sente ordenado ou em ordem. É por isso que a gente tem essa inversão das frases. Como, por exemplo, a gente tem essa parte do tudo consome, tudo arrasta em festa, o raio a cada instante despedido. Então a gente tem uma inversão dessa ordem direta do que deveria ser montado. Além disso, a gente também tem essa questão de que a paisagem ela é diferente do locus amoenos, como é a questão de que a gente tem com essa parte do céu coberto, com uma sombra funesta. Então a gente pode perceber que quando a gente tem essa questão do barroco, a gente vai falando de uma questão de um local que a gente tem como retorcido, como também a gente tem o uso de metáforas, a gente tem essa questão do sofrimento do ser humano dividido entre dois lados, mas também a gente tem uma diferença quando a gente coloca da parte do arcadismo, ao mesmo tempo que ele coloca um local como representação dos seus sentimentos, além de também uma musa inspiradora para quem ele canta esse poema. Então, para a gente poder perceber um pouco melhor essa questão do arcadismo, ao qual a gente utiliza esse local do campo como uma forma de poder fazer até o uso das metáforas e de se falar dos sentimentos, a gente vai ver o soneto número 14, que a gente vê como uma natureza idealizada própria do arcadismo. Então perceba, quem deixa o trato pastoril amado, pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Que bem é ver nos campos trasladado, no gênio do pastor o da inocência, e que mal é no trato e na aparência, ver sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor sinceridade, a que sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outro a verdade. Ali não há fortuna que só sobre. Aqui, quando se observa, é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Aqui a gente percebe essa questão do que a gente faz tanto da questão do abandono do que ele é inútil. A gente já falou da questão do inútil truncar, então cortar o inútil, então abandonar-se do que não tem de validade e voltar a um estado de como se fosse de elevação espiritual do que são as coisas importantes da vida. Temos também a questão de uma natureza idealizada que ela fala de um campo, de um pastoril amado. Então percebemos que esse poema ele traz um pouco mais os preceitos árcades do que aquele primeiro que traz elementos do barroco. Mas, mais uma vez, é difícil a gente estabelecer um poeta quando a gente fala de uma questão de que ele vive um período de transição. O que acontece é que Cláudio Manuel da Costa ele tem o seu destaque no arcadismo por conta de tanto suas produções literárias, como também da sua completude de toda a sua vida literária, para a gente poder reconhecer ele muito mais como um poeta árcade do que um poeta do barroco. E é nessa brincadeira que existe entre a gente poder falar da questão do próprio local que a gente tem do arcadismo, a gente começa a perceber que mesmo nessa escrita que o próprio Cláudio Manuel da Costa vai trazer em seus outros sonetos, é a questão de como é diferente a questão de se falar do ambiente quando se tem Portugal e quando se tem o Brasil. Então a gente percebe que essa é uma época onde há uma elevação intelectual, mas também uma análise do seu próprio país. Perceber que nesse período é muito comum que se fale da terra, porém o Brasil tem uma terra muito diferente do que a gente fala de Portugal. E se ao mesmo tempo estamos vendo essa questão do ouro aparecendo, além de também da elevação espiritual, vai ser comum que o brasileiro se sinta sufocado a partir do momento que ele quer expandir os horizontes, que ele quer se tornar independente, porque ele é uma colônia que está sendo limitada pelos portugueses. Por isso que acontece nesse período a questão da Inconfidência Mineira, assim como alguns preceitos que vão começar a acontecer para a questão da independência do Brasil. Então a gente já começa a perceber uma questão de noção de cidadania, noção de pátria na questão brasileira no arcadismo, que vai se estipular um pouco melhor quando a gente for conversar sobre o romantismo. E algumas de suas obras mais importantes é a parte que a gente temos do culto métrico, o monúsculo métrico, Epicédio, o Parnaso obsequioso e obras poéticas, Vila Rica e poesias manuscritas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado.
Inclusive, ficou com alguma dúvida na questão do Cláudio Manuel da Costa, tanto de sua vida como de sua escrita, ou como poder analisar os poemas? Além disso, você quer que eu analise algum poema específico sobre ele para poder fazer alguma análise? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu quero saber para poder produzir esse conteúdo para você. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando comentários e inclusive curtindo os vídeos. Isso me ajuda bastante a poder entender o que vocês estão gostando e produzir mais conteúdo que vocês gostem. Inclusive, caso você queira continuar estudando ou você queira acesso também a livros que são de domínio público para você poder continuar estudando literatura, tem aqui no meu Drive tanto PowerPoints para você poder continuar estudando, quanto os livros para você também poder acessar. Caso você queira estudar literatura comigo, tanto para você poder entender os períodos literários, quanto entender a literatura portuguesa, brasileira e africana e livros que caem em vestibulares, tem o meu curso que está aqui embaixo do vídeo com um cupom que você vai pagar por R$ 40 pelo curso, pelo acesso vitalício. Você pode ver ele por 30 dias e caso você não goste, você pode pedir o reembolso. Porém, caso você goste, esse acesso ele é vitalício e inclusive você vai contar com exercícios e explicações sobre autores, obras e períodos literários. Inclusive, caso você goste muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode mandar um pix de 10 centavos tanto pelo meu pix no PicPay do @alessandropr ou se não, pelo obrigadoale@gmail.com. Porém, caso faça diferença para você e você não queria me ajudar exatamente dessa forma, se inscrevendo no canal e deixando uma curtida no vídeo já me ajuda muito. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!